Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula. Agora fazendo alguns exercícios de mudança para coordenadas polares em integrais duplas, né? Então vamos calcular aqui a integral de 3x mais 4y ao quadrado numa região delimitada pelo semiplano superior e os círculos x2 mais y2 igual a 1 e x2 mais y2 igual a 4. Então vamos lá. Essa região vai ser escrita como? Bom, pode ser escrita em coordenadas cartesianas, como a região como está no semiplano superior, y maior ou igual que 0, e 1 menor ou igual que x2 mais y2 menor ou igual que 4. Que seria um anel, um semi-anel, vamos dizer, está aqui ilustrado na figura. Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Então, em coordenadas polares, a escrita disso aí é muito mais simples, né? Você vai ver que eu tenho o raio vai variar de 1 até 2, como está aqui, e eu vou ter o ângulo θ variando de 0 até π, como está aqui. Então está aqui a região para fazer a integração em coordenadas polares. Então, usando o resultado da aula passada, a gente vê que a integral de 3x mais 4y2 dA pode ser escrita, na verdade não tem x, eu coloco r cosseno θ, e não tem y, eu coloco r seno θ. Então vai ficar 3r cosseno θ mais 4 r ao quadrado seno ao quadrado de θ, e aí eu troco dA por r, dr dθ. O domínio de integração no r vai ser de 1 até 2 e no θ de 0 a π. Então a integral torna-se uma integral bem simples, né? Você vai ver que resolvendo essa integral, integrando em r, vamos ficar com a integral de 3r ao quadrado, fica r3 sobre 3, cancela o 3, fica r ao cubo só. De 4r ao cubo, fica r a quarta sobre 4, cancela o 4, fica r a quarta. E como a integração é só em dr, o seno ao quadrado de θ, cosseno de θ se mantém como está. E ficamos então com esse resultado aqui. R ao cubo cosseno θ mais r a quarta seno ao quadrado de θ, do r de 1 até 2. Substituindo, a gente fica com 7 cosseno θ mais 15 seno ao quadrado de θ dθ. Então aí eu faço novamente essa integração de 0 a π, a integral de cosseno de θ a gente sabe fazer. E para realizar a integral do seno ao quadrado de θ, a gente usa aquela substituição, que o seno ao quadrado de θ vale 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Isso aí está lá no cálculo 2, certo? No cálculo 1, depende do curso. Então, realizando essa integral, a integral do cosseno de θ é seno de θ, e aí a integral do cosseno de 2θ vai ser seno de 2θ sobre 2. E aí ficamos, então, substituindo, o valor dessa integral vai ser 7 seno de θ mais a integral de 1 de θ é o próprio θ, então 15θ sobre 2, menos 15 quartos de seno de 2θ. Tudo isso de 0 a π, substituindo os valores em π e 0, só ficamos com 15π sobre 2, certo? Porque aí o seno de π é 0 e o seno de 0 é 0, o que vai sobrar só é a parte, só a parte constante 15, ou a parte linear, que seria 15θ sobre 2. Ok? Então o resultado dessa integral foi 15π sobre 2. Então, vamos para um problema mais concreto, com um apelo visual melhor. Então, vamos determinar o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide z igual a 1 menos x2 menos y2. Isso significa que seria a interseção do plano z igual a 0 com o círculo x2 mais y2 igual a 1, certo? Porque se tomarmos z igual a 0 na equação do paraboloide, temos x2 mais y2 igual a 1. Então está aqui. Então o sólido é dado por essa figura aqui, e ele está abaixo da região delimitada pelo paraboloide e até o plano z igual a 0. Então isso aqui é o x2 mais y. Desculpa, o plano x2 mais y2 igual a 1, e está aqui o volume do sólido que a gente quer calcular, certo? Em coordenadas polares, o domínio é muito simples, né? É o 0 menor ou igual que r menor ou igual que 1, e o 0 menor ou igual que θ menor que 2π. Certo? Então a função que eu quero integrar, lembrando que a interpretação, que o volume abaixo de uma superfície, o volume de uma superfície, o volume da área delimitada por uma superfície, essa é a integral dupla da equação dessa superfície, né? Então se eu tenho uma equação para z, a integral de z dA vai me dar o volume abaixo dessa superfície z, certo? Então o que eu quero calcular
Como eu tenho 1 menos x2 menos y2 igual a 1 menos r2, que é a expressão do paraboloide, né? Então, como voltei para lá para mostrar a vocês a expressão do paraboloide, z é 1 menos x2 menos y2, e isso aí vai ser então 1 menos r2 em coordenadas polares, porque x2 menos y2 vai ser menos r2. Então o volume vai ser a integral dupla de 1 menos x2 menos y2 dA, e aí eu vou transformar em coordenadas polares, vai ficar 1 menos r2, r dr dθ, o r de 0 a 1 e o θ de 0 a 2π. Então eu vou ficar primeiro integrando em r, integral de 0 a 1 de r menos r ao cubo dr, isso aí vai dar r ao quadrado sobre 2, né? Menos r4 sobre 4 de 0 a 1. A integral em dθ vai ser o próprio θ de 0 a 2π, vai dar 2π. Então essa integral, quando substituir os valores aqui, vai ficar 1 meio menos 1 quarto. Isso aqui vai dar 1 quarto vezes 2π dá π sobre 2, que é o resultado da integral. E esse é exatamente o valor do volume do paraboloide, a da região abaixo do paraboloide, limitada pelo plano de z igual a 0. Okay. Se fizermos esse problema de coordenadas retangulares, a gente ia ter uma integral bastante complicada. A gente tem a integral de 1 menos x2 menos y2 dA, e o domínio teria que, no y, teria que ir de menos 1 menos raiz de 1 menos x2 até raiz de 1, menos raiz de 1 menos x2 até mais raiz de 1 menos x2, que delimitaria o semiplano superior, delimitaria a circunferência, e de 1 menos x2 menos y2 dy dx, o que não é bem fácil de calcular, que dá uma integral desse tipo, 1 menos x2 elevado a 3 meios, certo? Então, foi muito oportuno utilizar esse novo sistema de coordenadas. Então, o que a gente fez pode ser estendido para vários tipos de regiões complicadas, como uma região qualquer aqui, como a gente está delimitando o R por uma função H2 de θ e uma função H1 de θ também. Então, a gente pode fazer isso como se fizemos em coordenadas retangulares do tipo 2 nas aulas anteriores, certo? Então a gente vai obter o seguinte: a gente pode escrever domínios dessa forma, variando o θ entre um ângulo alfa e beta e o r sendo funções de θ. Então eu posso fazer isso tranquilamente, e a integral de f de x, y, dA vai ser transformar a integral de alfa até beta no θ e de h1 de θ até h2 de θ no r. Então de f de x vai ser r cosseno de θ e y é seno de θ, de r de θ. Então, em particular, se f de x, y for 1 e h1 de θ for 0 e h2 de θ for h de θ, então a gente vai ver que a área da região D limitada por θ igual a alfa e θ igual a beta e r igual a h vai ser dado por integral de, então substituindo de r de θ, quando substituir de 0 até h de θ vai ficar r ao quadrado sobre 2 de 0 a h de θ, então vai dar 1 meio de h de θ ao quadrado de θ, isso variando de alfa até beta. Então isso aqui lembra muito com a forma da região de um setor, a forma de um setor circular, né? Que a gente viu aí em outras aulas. Então, mais um exemplo aqui, vamos usar a integral dupla para determinar a área contida em um laço da rosácea. O que é uma rosácea? É uma equação, rosácea de 4 pétalas é a equação dada por R igual a cosseno de 2θ, que o gráfico está ilustrado aqui nessa figura. Então, o esboço da figura está aqui. Então, a rosácea é dada por essa expressão que a gente colocou anteriormente, R igual a cosseno de 2θ. E aí, rosácea de 4 laços, né? Então, o laço corresponde à seguinte região. Então, o θ, você vê por simetria, você vai ver que cada região corresponde a um ângulo de 90 graus, a região de cada pétala, e como ela está simetricamente disposta em relação ao eixo, essa pétala, a primeira pétala tem uma simetria em relação ao eixo x, então a gente vê que ele está de
menos π sobre 4 até π sobre 4. Então é a variação do ângulo na rosácea. E o raio vai variar de 0 até o valor da expressão da funcional da rosácea, 0 a 2θ. Então dessa forma, fazendo essa interpretação aqui do gráfico da rosácea, a gente vê de fato como é que a gente pode fazer então o cálculo da área da rosácea, sabendo que o θ vai variar de menos π sobre 4 a π sobre 4 e o raio vai ser de 0 a cosseno de 2θ. Certo? Então, fazendo isso, a gente vai ter que a área vai ser a integral dA, que aí em coordenadas polares vai ser de menos π sobre 4 a π sobre 4, de 0 a cosseno de 2θ de r dθ, que vai ser igual a integral de menos π sobre 4 a π sobre 4 de 1 meio de r ao quadrado. Então, a integral de r ao quadrado sobre 2, né? De 0 a cosseno de 2θ dθ. Então, isso aí 1 meio cai fora, vai ficar integral de menos π sobre 4 a π sobre 4 de cosseno ao quadrado de 2θ dθ. Certo? Substituindo os valores aqui para r. Então, a gente sabe que cosseno de 2θ é 1 meio de 1 mais cosseno de θ. O cosseno de θ é 1 meio de 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Fazendo isso para 2θ, então vai ficar o cosseno de 2θ ao quadrado é 1 meio de 1 mais cosseno de 4θ sobre 2. Então a gente fica 1 meio cai fora, a integral fica 1 quarto aqui, integral de menos π sobre 4 a π sobre 4 de 1 mais cosseno de 4θ dθ. Então vai dar 1 quarto de θ, integrando 1, mais 1 quarto de integral de cosseno de 4θ vai ser seno de 4θ sobre 4, de menos π sobre 4 até π sobre 4. Certo? Então, esse termo aqui do seno vai zerar, porque o seno de 4 vezes π sobre 4 é seno de π, que é 0, e seno de menos 4 vezes π sobre 4, seno de menos π, que também é 0. Então vai sobrar só π sobre 4 menos π sobre 4, vai somar e vai dar... então vai dar 2π sobre 4, que é igual a π sobre 2, que multiplicando 1 quarto vai dar π sobre 8.